O nosso assunto de hoje aqui no Brasil News é coração. Doutor Tiago, eu estou tendo uma dor aqui no ombro, uma dor no peito. Será que eu estou tendo um infarto? A pessoa, como é que ela sabe que ela está tendo um infarto? Quais são as indicações mais importantes da gente se preocupar? Assim, classicamente, a dor no peito. Né? A dor no peito é clássica. Começa aí. Tem que ser do lado esquerdo ou pode ser do lado direito? Nós não temos assim, nós temos características que são compatíveis ou assim, que são mais clássicas, mas nós também temos sintomas que são equivalentes. Então, o que é clássico, tá? É uma dor no peito opressiva, né? Que a pessoa chega e fala assim, está doendo, ela aperta assim, né? Porque mostra que está realmente sofrendo isquemia no músculo cardíaco. Esse é o mais clássico. Falta de ar é uma possibilidade também, é um equivalente que a gente chama de isquêmico. Enjoo no estômago somente? Sim. Então, normalmente, mulheres que têm uma inervação um pouquinho diferente, pessoas que têm diabetes, não costumam infartar com a dor clássica cardíaca, né, com a dor no peito. Eles costumam infartar com esses outros sintomas. Então, a gente tem que fazer toda essa avaliação global. Mas, basicamente, a dor no peito, sudorese, enjoo no estômago, falta de ar associada, dor que vem ao repouso é mais grave. A dor que dói no esforço e quando eu paro melhora, também é um sinal de que tem provavelmente um entupimento ali na artéria, que a hora que eu relaxo, o sangue volta a passar, a dor melhora. Isso é clássico também. Mas, basicamente, esses sintomas, toda dor que está entre aqui o queixo e o diafragma, a gente fica um pouco preocupado. Vale a pena uma avaliação. Se é um infarto ou uma prisão de ventre, né? Na dúvida, eu acho que vale a avaliação. É um pouco bem oposto. A maior parte das pessoas que chegam num pronto-socorro hoje, tanto o público quanto o privado, elas não estão infartando, que chegam com dor no peito. Não estão? A maior parte não estão infartando. Mas a gente atende um volume muito grande de pessoas que chegam com dor no peito, preocupadas. E nós temos nos pronto-socorros, tanto o público quanto o privado, protocolos assim. A pessoa chegou com dor no peito, ela passa na frente, vai fazer um eletrocardiograma, em 10 minutos um cardiologista, um médico, um emergencista tem que fazer a avaliação do eletrocardiograma e avaliar. É prioridade. O cateterismo ajuda. Nos casos que a gente tem a suspeita do infarto, você acha que pode ser uma forte, angina ou já um infarto que a gente já confirmou ele, o cateterismo ele é um exame, né, para a gente olhar essa artéria por dentro, ver o fluxo dela e ver se precisa do tratamento por angioplastia, né, que é colocar aquela molinha, que é o stent, que na verdade nada mais faz do que desobstruir. Uma ponte ali. Ele desobstrui o entupimento. Ele substitui aquele transplante, o chamado transplante, não. O transplante, enfim, é do órgão, mas a ponte de safena. No começo a gente não tinha o stent, então o que se fazia? Pegava uma veia e fazia um acesso e fazia uma ponte, né, na verdade, ali entre aquele obstrução e o segmento mais distal da artéria. Então, a gente passava por cima daquilo. Só que essa ponte, com o tempo, ela vai entupindo também. E, na verdade, a gente, para fazer uma ponte, precisa de um acesso cirúrgico torácico, é uma cirurgia complexa, tem um risco de mortalidade. O stent é bem mais simples. O stent é muito mais simples. A gente fazia o acesso pela perna femoral. Hoje, na maior parte dos casos, a gente faz um acessinho radial. Foi ficando cada vez mais seguro, mais rápido. É um procedimento que hoje a gente considera como um exame, a gente nem considera como um procedimento cirúrgico. Um diagnóstico mais próximo possível. Né? Exatamente. Doutor, e os sintomas do AVC são parecidos? Os sintomas do AVC, na verdade, a gente tem as mesmas coisas que tem na cardiologia para dor no peito, nos pronto-socorros a gente costuma ter protocolos de AVC. Normalmente a pessoa ela começa a ter dificuldade para falar, né, para formar a frase, ela pode ter paralisia de membros, tanto perna quanto os braços, ela pode ter paralisia de face. Na maior parte das vezes ela tem esse tipo de sintoma, não consegue falar direito, não consegue se expressar e tem paralisia de algum local do corpo. Isso já normalmente acontece porque teve um entupimento ali, pode ser um coágulo ou pode ser a ruptura de algum vaso com sangramento que causou esses sintomas que são neurológicos. E o tempo é importantíssimo. O quanto chegar rápido a um hospital afeta diretamente nas sequelas, se vai ter sequela no paciente. Porque o sangue ele leva oxigênio para os tecidos. Se não está chegando sangue lá, aquele tecido vai morrer. É uma questão de tempo, né? Então, no coração, a gente fala que tempo é músculo. Quanto mais tempo demora, mais sequelas vai ficar no coração. No cérebro é a mesma coisa, né? Quanto mais tempo demora para recanalizar aquilo ou para tratar aquele coágulo, maior a chance de eu evoluir com sequelas, né? Que podem ser sequelas alguma coisa reversível ou, na maior parte das vezes, irreversível.
Então, a gente tem um tempo, realmente, que dentro daquela janela de tempo, as chances da gente conseguir reverter aquilo é maior. Qual é essa janela? A gente tem no infarto, por exemplo, quando o paciente chega ali, a gente tem alguns minutos para fazer o tratamento. Depois de 12 horas do evento, que a pessoa já estava infartando, começou a dor e ela chegou no pronto-socorro, normalmente, se for um desses infartos mais graves, depois de 12 horas não existe mais nenhum benefício da gente fazer um tratamento com cateterismo de uma forma aguda, porque o que tinha que morrer já morreu, tá? Dentro dessas 12 horas, a gente tem ainda a chance de recuperar músculo, e quanto mais precoce, maior a chance. Às vezes acontece da pessoa acabou de sentir dor, já entrou no pronto-socorro, em 40 minutos a gente já conseguiu abrir, a pessoa evolui sem sequela nenhuma. Né? E acontece também, a pessoa demorou mais e ficar com sequelas. Neurologicamente é a mesma coisa. Mais que 3, 4 horas vai ficando cada vez mais difícil reverter isso, porque as células do sistema nervoso são mais complexas ainda do que as células do músculo cardíaco. Elas precisam de mais oxigênio, elas precisam de mais açúcar e elas morrem mais rápido. Né? E a chance depois de reverter isso vai diminuindo. A gente pode usar remédios para dissolver o coágulo, a gente pode usar tratamentos intervencionistas, tipo cateterismo, só que para a cabeça, ou pode ser um episódio de sangramento, que aí precisa de cirurgia para conseguir obstruir esse sangramento. Muito bem. Uma pergunta que é... Curiosidade. A aspirina continua sendo recomendada? Sim, a aspirina ela começou há anos atrás como a primeira medicação. O que ela faz, na verdade? As plaquetas do nosso corpo, elas são grudentas, elas vão grudando uma na outra para formar coágulos. Então, se a gente tem um corte, a plaqueta gruda para formar uma casquinha ali, um coágulo. A aspirina, ela deixa a plaqueta lisa, ela não gruda uma na outra. Então, a chance de você formar um coágulo é menor. Então, como a gente tem essas obstruções cardíacas nas artérias ou no AVC, a pessoa assim que chega ali no pronto-socorro, a gente usa aspirina justamente para tentar dissolver um pouquinho esse coágulo, né? E depois que a gente faz o tratamento também com stent, a gente usa aspirina para evitar que faça um coágulo no local. É um anticoagulante, seria isso? Ele é um antiagregante de plaqueta, que genericamente a gente chama de anticoagulante, basicamente é isso, mas ele não deixa as plaquetas grudarem. E uma expressão bem popular, ela afina o sangue, seria isso? É isso mesmo, né? Ele reduziu 21% de mortalidade anos atrás, nos primeiros estudos, e desde então a gente nunca parou de usar. A gente não tem nenhum estudo que tira a aspirina e fala assim, não vamos usar a aspirina na fase aguda. Ninguém tem coragem de fazer Continua sendo recomendado. Uma forma de prevenção também, não é só... A gente não usa para prevenir, a gente usa depois que teve o evento. Antigamente, a gente até usava para prevenção primária, mas os uma pessoa que não tinha nada lá usa uma aspirina... Mostraram que a gente aumenta o risco de sangramento, essas coisas. Então, hoje, assim, teve um AVC, teve um infarto, a gente usa aspirina depois. A não ser que você tenha, assim, faça exames e tenha artérias já com entupimento severo, diabetes muito descontrolado, e aí o médico opte já por colocar aspirina. Mas a recomendação oficial hoje é prevenção secundária, depois que já teve alguma coisa, para evitar o próximo. Uma dose super... Né, baixinha, 100 miligramas, de 81 a 100 miligramas ao dia. Doutor Tiago, quais são os alimentos que são os vilões para o coração? Hoje anos atrás a gente pensava somente na gordura, né? A gordura, e a gente foi aprendendo que o grande produtor de colesterol é o nosso fígado, né? Que muitas vezes está mais relacionado ao excesso de peso, ao consumo de carboidrato do que a gordura em si. Então hoje a gente percebe que assim, as pessoas comem cada vez mais carboidrato, e cada vez tem mais doenças cardiovasculares, cada vez tem níveis de colesterol, de triglicéridos mais altos. Né? Então, o carboidrato ele faz o fígado ficar gorduroso, o fígado ficando doente, ele produz mais colesterol também. Então, hoje, a gente entende que é todo um conjunto. O carboidrato, eu acho que, principalmente carboidrato simples, né? A farinha branca, açúcar branco. O pãozinho que o brasileiro Esse é o gosta. grande vilão. Depois a gente entende, obviamente, o consumo de muita gordura, alimentos fritos, isso é péssimo. Comer uma tem que pizza ter uma toda restrição, semana. Isso. Uma pizza com bacon. A carne vermelha, por exemplo, né? O consumo também reduzido. E aí... Nem a carne magrinha? Mas também, tudo na vida é uma questão de hábito e quantidade, né? Se tiver
se tiver uma questão mais regrada... Magrinha e bem passada. Magrinho e bem passado. Eu como magrinho e bem Depende de uma quantidade. Tu come todos os dias, come no almoço e no jantar, vai ter complicações relacionadas a isso. Né? E tem essa especialidade na medicina que dá uma grande importância, então, são os nutriologistas, né? Os nutrólogos. Endócrinos ou nutrólogos. É gente que tem cada vez maior importância, mais importância. A questão metabólica, ela está em alta, né? Porque as pessoas nunca estiveram tão gordas, tão hipertensas, com colesterol tão alto, tantas pessoas diabéticas. Isso aconteceu com a sociedade, né? A gente vem de momentos onde existia uma restrição alimentar, passamos por guerras, recessão, e aí depois a sociedade foi melhorando socioeconomicamente e a gente começou a engordar. E o estresse? Qual o fator dele em tudo isso? O estresse, qual é o problema do estresse? A gente não quantifica o estresse, não dá para medir num exame a quantidade de estresse que a pessoa tem. O cortisol tem ali, Isso, né? mesmo o cortisol não é só ele, né? E a gente não consegue medir o período que ele fica mais alto e a gente não sabe exatamente ainda tudo que ele causa no nosso organismo. Então, a gente sabe, a gente infarta cada vez mais cedo, tem AVC mais cedo, as doenças inflamatórias no organismo cada vez mais jovens. Obviamente, isso está ligado ao estresse, mas a gente não consegue medir ele. Então, basicamente, o controle do estresse é uma coisa meio individual, né? Que a gente sabe que isso é um problema, Que tem que cuidar da que saúde causa mental, doenças, né? causa com certeza. Mas o estilo de vida que nós temos hoje, principalmente nas grandes cidades, ele favorece muito, né? Vamos dizer assim, as complicações na saúde mental. E depressão, ansiedade, casos de suicídio aumentando. A gente sabe que a questão da saúde mental está em alta também, muito por causa do nosso estilo de vida, né? Ansioso e estressado. A questão que a gente sempre fala também aqui da atividade física, né, irmão? Da importância da atividade física. Sim. Isso reduz bastante a chance, acho que, da maioria das doenças, né? A gente brinca assim que o corpo, diferente da máquina, ele funciona melhor quanto mais se usa, né? A máquina envelhece com o uso, o corpo ele melhora com o uso. Então, a falta de atividade física realmente é um problema. E a gente vem aprendendo também que a musculação é o exercício mais importante que nós temos, muito mais importante até do que a atividade somente aeróbica, né? Porque com o passar dos anos vamos perdendo músculo e o músculo ele produz hormônios, ele reduz, ele aumenta, vamos dizer assim, a nossa taxa metabólica basal, ele consome mais calorias, então a gente consegue manter mais o peso. Tem um envelhecimento mais saudável. A gente viu o envelhecimento das últimas gerações chegando aos 60, 70 anos já com dificuldade na marcha, frágil. E hoje a gente já vê pessoas com 60, 70 anos com uma capacidade muscular maior já tendo uma vida completamente normal. Fazendo até crossfit. Exatamente. 60, 70 anos tem... E você já vê que isso está muito ligado à musculatura mesmo. Então isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado para não perder. E muita gente não gosta de fazer musculação porque é meio maçante, mas é importante, né? Exatamente. É extremamente importante. Doutor, um outro capítulo importante da sua especialidade são os transplantes. Não é? Quanto tempo uma pessoa transplantada consegue viver? Na verdade, cada órgão tem uma condição, né? No coração, quando a gente fala de transplante, é uma questão muito delicada, porque é uma pessoa que já está mais grave. Normalmente, a pessoa que já tem um problema cardíaco tão avançado, tem problemas renais também, já tem uma idade mais avançada, na maior parte das vezes, já tem hipertensão, diabetes, outras comorbidades. Então, não é um paciente tão fácil. Ele é mais frágil. A hora que a gente faz o transplante é porque já chegou no limite. E aí a gente também tem que usar medicações porque ele tende a rejeitar aquele órgão. Então a gente vai usar medicações que vão também fazer o quê com o sistema imunológico dele? Deixar o sistema imunológico cada vez mais frágil, né? Então a pessoa transplantada, ele é uma pessoa mais frágil, sendo que ele já tem todas essas doenças que a gente falou também. Então, os riscos da pessoa que teve um transplante não está ligado somente ao tempo do coração, mas as complicações que vão aparecer nesse período, que é o rim entrar em disfunção, que é ter uma infecção oportunista, que é ter uma rejeição do órgão, né? Então, quando a gente vai pensar numa estimativa, a gente pensa em 5 anos, isso vem melhorando com o passar do tempo, isso numa média, porém, é sempre essa questão, não é uma pessoa jovem, não é uma pessoa saudável, é uma pessoa que já chegou no limite da saúde, né? Então, quando a gente fala de transplante, a gente também entra numa questão de saúde pública, né? A gente praticamente não transplanta, a gente não busca órgão, não aproveita órgão, a gente descarta muitos órgãos no Brasil, não existe uma política de transplante forte. Descarta muito órgão no Brasil? Descarta muitos, o problema de órgão hoje é captação.
As pessoas morrem porque a gente não consegue ter diante gente para ir disso- captar, para selecionar, para colocar na fila. Então, a fila ela anda muito devagar por uma falta de captação, porque no Brasil, principalmente um país que tem muito morte por violência, a gente tem muitos órgãos, né? Mas a gente não consegue ter uma organização Uma campanha decente para talvez conseguir seria organizar ideal. isso. Agora, diante disso, doutor, alguns, sei lá, sonhadores acreditam que no futuro, e que ele seja próximo, a gente possa usar órgãos de animais, como Sim. essa experiência do porco. Não é? A gente já tem diversos estudos nesse sentido, mas eu vou um pouquinho mais longe. Eu acho que a questão do transplante ela é necessária hoje, mas eu acho uma coisa muito fatalista. Eu acho que com a evolução da medicina, a gente talvez não chegue nesse ponto. Entende? Não precisa. Eu acho que é Investir isso. mais vai a precisar. prevenção mesmo. A Seria o prevenção, ideal, né? do tratamento. Hoje a gente já tem medicações e intervenções que conseguem levar muito mais os órgãos, né? Então eu acho que vai chegar um momento que o transplante talvez seja por uma coisa assim, de um acidente ou de uma coisa que não teve mais jeito. Mas eu acho que do jeito que as coisas estão caminhando no tratamento, na medicina, ele talvez seja cada vez menos importante. É a primeira vez que eu ouço isso. O transplante Interessante, pode né? ser descartado, então. Usado sim. em os últimos estágios, né? Exatamente. Se a gente consegue ter uma evolução de tratamento que a gente preserve mais o órgão, que a gente melhore a função dele, que a gente previna que aconteça lesão no órgão, a gente não vai precisar chegar no momento do transplante. Dr. Tiago Líbano, né, cardiologista do Hospital Albert Einstein, também do Grupo Fleury, muito obrigada pela que sua agradeço. entrevista, de tantos esclarecimentos. Valeu a nossa conversa aqui. E né? até a próxima, Excelente. doutor. Obrigado. Obrigado A gente pela vai para um sua rápido presença. intervalo, voltamos já já. Até já.